Supremo julga a responsabilidade do Estado de Santa Catarina por atos de tabeliães e oficiais de registro. Para reconhecer que o Estado responde diretamente pelos danos causados pelas serventias judiciais em caso do titular do cartório de registro civil das pessoas naturais da comarca de São Carlos, Santa Catarina. Operação Barrica. Receita e Polícia Federal no combate ao contrabando de cigarros. O grupo importava mercadoria do Paraguai e tinha uma ampla rede de distribuição. Terceirização de mão de obra em atividade fim. E de quem é a responsabilidade no caso de uma ação na Justiça do Trabalho. E a importância do estágio nas contratações. Uma das maiores preocupações dos estudantes é se vão conseguir emprego depois que terminarem o curso em um cenário que não é muito favorável. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal realizaram na manhã desta quarta-feira a sessão extraordinária. Na pauta, um recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina que envolve a discussão da responsabilidade civil do Estado em decorrência dos danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício das suas funções. Nós vamos conversar agora com o repórter Gabriel Ciafrei, que acompanhou a sessão plenária da manhã de hoje. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Cadu? Um assunto importante que discute aí a possibilidade, então, de responsabilização civil do Estado pelos atos cometidos, pelos tabeliões e também oficiais de registro. Bom, até agora, o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela responsabilização civil do Estado. O ministro Edson Fachin divergiu e o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela responsabilização de forma subsidiária do Estado. Bom, 3 amigos da corte e uma das partes envolvidas no processo falaram hoje na tribuna aqui no Supremo Tribunal Federal. Confira todos os detalhes na reportagem. Foi depois de uma decisão em instâncias inferiores que o Estado de Santa Catarina encaminhou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O acórdão questionado confirmou a responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de tabeliães e oficiais de registro. Visão contestada pelo recorrente. O procurador de Santa Catarina afirmou que o particular que atua por delegação pode ser responsabilizado de forma primária. Não pode haver imputação primária e solidária de responsabilidade à administração pública central por danos causados pelo prestador de serviço. Se ele é pessoa distinta do Estado, com personalidade própria, responde ele de forma direta e primária pelos danos causados a terceiros. O Estado de Santa Catarina foi a única parte do processo a falar na tribuna. As outras sustentações orais foram feitas por amigos da Corte. A Associação de Notários e Registradores e o Colégio Notarial do Brasil pediram a manutenção da jurisprudência do STF para que o Estado seja responsabilizado e que o pedido do Estado de Santa Catarina seja negado. A atividade notarial e de registro é uma atividade eminentemente pública. Ela é sim uma atividade pública, o que caracteriza a sua natureza estatal. Estritamente estatal, excelências. E dessa forma, a responsabilidade do Estado é objetiva, frente a uma atividade pública, a uma atividade estatal. Nós poderemos esvaziar, a partir de uma interpretação divergente daquela pacificada, esvaziar uma atividade que funciona no Brasil e bem, que é a atividade notarial, a atividade dos tabeliães. O ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida, citou diversos processos com temas semelhantes julgados pelo Supremo, responsabilizando a administração pública. O ministro negou o pedido feito por Santa Catarina, reconhecendo que o Estado responde diretamente. Verifica-se que o apelo não merece prosperar, mantendo-se a sentença e o acórdão, tratando-se da espécie de dano causado pelo registrador no exercício de sua função, fazendo incidir a responsabilidade direta do Estado de Santa Catarina, evidentemente que é assegurado na forma da lei o direito de regresso. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. Já o ministro Edson Fachin teve voto divergente. O ato notarial de registro que provoca dano particular é o caso dos autos, gera em relação ao Estado responsabilidade objetiva, mas apenas subsidiária. Antes do encerramento da sessão, o último a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso.
Ao analisar o caso, ele votou pelo pagamento de indenização pelo estado de Santa Catarina, mas entendeu que daqui para frente a responsabilidade do estado deve ser subsidiária. Eu acho que o estado não pode ser demandado isoladamente numa situação de falta imputável ao tabelião ou ao oficial registrador. Eu acho que a responsabilidade do estado aqui só pode ser subsidiária. A previsão é que o julgamento seja retomado na sessão desta quarta-feira à tarde. Lembrando que você acompanha a transmissão ao vivo na Rádio e TV Justiça. Acompanhe agora outros assuntos que estão previstos na pauta de julgamentos. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é tema que reúne quase todos os processos previstos para a sessão da tarde desta quarta-feira no plenário do STF. São 7 ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, todas questionando dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um único mandado de segurança, embora sob o mesmo tema, tem como assunto suposta omissão da então governadora do Rio Grande do Norte, referente a repasse de verbas ao Poder Judiciário Estadual. Fecha a pauta matéria processual com um único processo, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, onde se debate questão processual sobre a interposição simultânea de 2 diferentes tipos de recursos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E para conversar com a gente sobre os assuntos da pauta de julgamentos da sessão extraordinária de logo mais às 2 da tarde, nós recebemos aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente já deu boa tarde, então a gente continua. Estavam juntos agora há pouco lá no plenário, né? Gisele, vimos que a pauta está extensa à tarde, mas tudo indica, né, Cadu, que o julgamento seja retomado com esse RE referente aos cartórios. Eu queria que você explicasse para a gente que erro no cartório que gerou essa responsabilidade? Bom, tudo começou, Rafaela, com uma certidão de óbito. Foi feita uma certidão de óbito que acabou omitindo o viúvo na certidão de óbito. E, em razão dessa omissão, ele teve um problema seríssimo de não conseguir os benefícios, né, previdenciários, na verdade, a pensão por morte, em relação à sua esposa. Então, ele ficou mais de ano sem poder receber esse benefício por conta desse erro cartorário. Diante dessa situação, ele ingressou com uma ação de indenização por danos morais e materiais, só que ele ingressou contra o Estado de Santa Catarina. E aí, na primeira instância e perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve o reconhecimento de que a responsabilidade do Estado, nesse caso, ela é objetiva, ou seja, ela ao invés de, não é necessário responsabilizar o tabelião. Eu posso ingressar com uma ação contra o Estado, porque o tabelião estaria aí representando o Estado. Então, ele ganhou em primeira e segunda instância, e aí houve recurso do Estado de Santa Catarina, inconformado com essa decisão, por meio desse recurso extraordinário, chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão sobre a natureza da responsabilidade civil do Estado em relação a atos das pessoas que atuam no cartório, né? Ou seja, dos tabeliães e também dos oficiais de registro. Pois é, uma questão que foi muito colocada foi justamente a questão da responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, e foi o voto, inclusive, do ministro Roberto Barroso, que já foi um meio termo em relação ao voto divergente do ministro Edson Fachin e os demais votos apresentados, inclusive do relator até agora. Do que se trata exatamente essa questão da responsabilidade objetiva, subjetiva, subsidiária, tudo que foi colocado no plenário? Então, o que acontece? A responsabilidade objetiva ela é uma responsabilidade direta, ou seja, eu preciso provar o ato danoso e o nexo de causalidade entre aquele ato danoso e o efeito danoso. Então, eu não preciso investigar se houve culpa, se houve dolo, eu não preciso avaliar aspectos subjetivos da conduta. Então, a conduta ela é analisada objetivamente e, assim, via de regra, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, o Estado ele responde objetivamente pelos danos causados ao particular, aos terceiros. A responsabilidade subjetiva, por sua vez, é aquela responsabilidade em que eu tenho que avaliar o dolo, a culpa, ou seja, a pessoa agiu com vontade de lesionar, a pessoa agiu porque ela foi omissa, porque houve uma imperícia, houve uma
analisou aquela situação com a técnica que seria necessária, daí nós estamos na responsabilidade subjetiva. Então, a grande discussão aqui é saber exatamente se essa responsabilidade do Estado é objetiva, é subjetiva ou não. Bom, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, como você mencionou, ele trata, embora ele dê uma solução para o caso que acompanha o relator, mas ele propõe uma mudança de tese do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência já consolidada até o presente momento, no sentido de que o Estado responde objetivamente por esses atos. Tanto é que, nesse sentido, foi o voto do ministro Fachin, que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso propõe uma mudança nessa tese. Quem deve ser responsabilizado é o tabelião, é o oficial de registro. E essa responsabilidade dos cartorários deve ser subjetiva, com a inversão do ônus da prova. Mas existe a possibilidade de ingressar com uma ação contra o poder público também, mas necessariamente, na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, o tabelião também deve figurar no polo passivo. Então, cabe ao particular incluir facultativamente o Estado, e a responsabilidade do Estado, nesse caso, seria uma responsabilidade subsidiária. E o que significa essa expressão subsidiária? É que primeiro eu tenho que esgotar as possibilidades de me ver ressarcido em relação àquele principal causador do dano. Só depois dessa etapa é que eu posso, então, responsabilizar o poder público. Então, foi nesse sentido o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Gisele, 4 ministros já votaram neste caso. A sessão será retomada às 2 da tarde. Temos outros processos na pauta também. Rapidamente, destaque, além desse caso. Além desse, tem mais uma questão envolvendo cartórios. Só que em relação à taxa, ou seja, em relação à remuneração daqueles que interinamente estão atuando ali em caráter substituto até a oficialização do cartório. Então, saber se eles estão ou não submetidos ao teto de remuneração, que no caso é 90,25% dos subsídios pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok, Gisele, obrigada pela participação conosco. Por nada. E você vai ver no próximo bloco, terceirização da atividade fim se consolida. A terceirização da atividade fim foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra lutador de jiu-jitsu que espancou uma mulher no dia 16 de fevereiro. Vinícius Batista Serra teve a prisão preventiva decretada. Ele é acusado de tentativa de homicídio. O crime foi na casa da vítima. A paisagista Elaine Caparrós e o agressor se conheceram em uma rede social. Era o primeiro encontro deles. Vinícius Batista Serra alega ter tido um surto. As agressões duraram 4 horas. A denúncia foi feita pela 3ª Vara Criminal do Rio. O magistrado decretou ainda a prisão preventiva do lutador de jiu-jitsu, que é acusado de tentativa de homicídio. Na decisão, o juiz determinou também o encaminhamento imediato da vítima para atendimento especializado em violência contra a mulher. O Superior Tribunal de Justiça mantém condenação que suspendeu direitos políticos do deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo. A condenação dele por improbidade administrativa foi imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que resultou na suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Os fatos que levaram à condenação do deputado Herculano Passos são da época em que ele foi prefeito do município paulista de Itu, entre 2005 e 2012. Herculano Passos e outros agentes públicos da prefeitura foram condenados por improbidade administrativa em razão da compra de cestas básicas por valor superior ao de mercado, mediante dispensa de licitação devido à situação de emergência declarada pelo município. De acordo com o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, o deputado não apresentou argumentos jurídicos capazes de fazer com que o recurso fosse aceito. Para isso, a defesa precisaria questionar especificamente todos os fundamentos adotados pelo tribunal de origem para negar a subida do recurso. Mas, segundo o relator, isso não ocorreu. Dessa forma, a condenação que suspendeu os direitos políticos do deputado federal Herculano Passos foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. A Polícia e a Receita Federal, juntamente com o Ministério Público, deflagraram nesta quarta-feira a Operação Barrica, que visa o combate ao comércio de cigarros contrabandeados em São Paulo e Minas Gerais.
As investigações duraram cerca de 6 meses. Hoje pela manhã foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão em cidades mineiras e do estado de São Paulo. O grupo importava mercadoria do Paraguai e tinha uma ampla rede de distribuição. Os transportadores levavam pequenas quantidades de cigarro para minimizar prejuízos em caso de apreensão da carga. Os criminosos movimentaram cerca de 130 milhões de reais e durante 5 anos acumularam um patrimônio que inclui carros de luxo, lanchas e imóveis. Com a deflagração de hoje, a quadrilha foi totalmente desarticulada. Os investigados vão responder por associação criminosa e contrabando. Podem pegar até 8 anos de prisão. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o plebiscito realizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante o primeiro turno das eleições 2018. O plenário do TSE homologou o resultado. No dia 7 de outubro do ano passado, quase 120 mil eleitores aprovaram a proibição do uso de tração animal em passeios turísticos de charretes em Petrópolis. A análise do relatório de resultado da totalização revela que dos 243.478 eleitores aptos a votar, 184.668, portanto 75,85%, compareceram às urnas, tendo sido registrados a favor da proibição 68,57% dos votos, contra 31,43% favoráveis à manutenção das charretes puxadas a cavalo. Os ministros mantiveram a cassação de Fábio Rodrigues de Araújo, prefeito eleito em 2016 na cidade de Galinhos, no Rio Grande do Norte. Fábio foi condenado por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. O plenário entendeu que houve irregularidade na contratação pela prefeitura de servidores comissionados em período eleitoral. Portanto, no município tinha 2.361 eleitores, havia 186 cargos em comissão. Com efeito, a utilização da máquina administrativa municipal em prol da candidatura do recorrente reveste-se, a meu ver, de gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, sendo apta a desequilibrar a igualdade entre os candidatos e afetar a normalidade das eleições. Até recentemente, a terceirização da mão de obra não era permitida na atividade fim. Agora, através das mudanças na legislação, esta prestação de serviços pode acontecer em qualquer atividade. A terceirização da atividade fim foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, liberando as empresas a contratarem trabalhadores nesta modalidade. Terceirização. A contratação de serviços acontece por meio de uma empresa intermediária, que se coloca entre a contratante, chamada de tomadora, e a mão de obra que executará o serviço. Nesta relação comercial, a tomadora repassa tarefas específicas para a prestadora de serviços, que é quem contrata efetivamente o trabalhador para executá-las e tem o vínculo de emprego. Em visita ao TRT da Bahia, o ministro do TST, Alexandre Belmonte, falou sobre a liberação da terceirização. Havia uma restrição de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho na interpretação da lei, de que aquilo que correspondesse à atividade fim da empresa não podia ser delegada a outras empresas para esse fim. Mas a Lei 13.467, de 2017, o entendimento dela, quer dizer, assim legislou, que não interessa se a atividade é fim, se a atividade é meio, pode ser atividade principal, atividade secundária, seja lá o que for, que tudo isso pode ser objeto de intermediação.
Vou dar aqui um exemplo para poder as pessoas entenderem bem. Eu sou um fabricante de veículos, mas tenho gente que cuida da limpeza, gente que cuida da manutenção, que não são atividades ligadas diretamente ao objetivo principal, que é a fabricação de veículos. Então, essas pessoas, elas podiam ser contratadas através do sistema de terceirização. E a modificação que houve agora é exatamente essa, que agora, além dessas pessoas, dessas atividades, também vai poder ser terceirizada a atividade principal da empresa. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Rosângela Lacerda, explica a preocupação do órgão. A quantidade de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, ela cresce muito quando você analisa os terceirizados. Só para você ter uma ideia, entre os terceirizados, esse número, né, de doenças ocupacionais, acidentes, ele é quase o triplo com relação aos empregados efetivos. Então, isso é bastante preocupante para a gente. Fora que a terceirização, ela termina ocasionando uma rotatividade de mão de obra muito grande. E essa rotatividade precariza aqueles trabalhos. E de quem é a responsabilidade no caso de uma ação na Justiça do Trabalho? As duas respondem. Responde a empresa que é empregadora, que foi a contratada, e responde também a empresa que contratou. Né? Só que essa empresa que contratou responde subsidiariamente se a empresa contratada não tiver meios para poder cumprir aquelas obrigações. E no próximo bloco, como fazer valer os direitos dos idosos. Você tem uma série de direitos que são conferidos ao idoso que nem sempre o Estado consegue permitir que seja aplicado de forma correta. O desemprego no país tem afetado principalmente os mais jovens. E a experiência do estágio tem sido uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. Os primeiros passos na carreira profissional dessa estudante começaram neste grupo de empresas que atua no ramo de engenharia civil e em outras áreas. Aqui, Giovana trabalha na gestão da qualidade das obras e está aprendendo na prática o que viu em sala de aula. Depois que eu entrei, que eu comecei a ter contato com esse meio de verdade, aí eu tive a certeza de que eu estou no curso certo, que é isso mesmo que eu quero. Lucas também é estagiário de engenharia, só que a habilitação dele é na área de produção. Para o estudante, o estágio contribui para melhorar o desempenho na faculdade e a fazer contatos profissionais. Tenho contato direto com o que eu vejo aqui todos os dias e o que eu vejo aqui eu aplico no meu estudo lá na faculdade. Uma das maiores preocupações dos estudantes é se vão conseguir emprego depois que terminarem o curso em um cenário que não é muito favorável. Segundo o Ministério do Trabalho, 27% dos brasileiros entre 14 e 24 anos estão sem ocupação. Mas, por outro lado, a oferta de vagas de estágio cresceu cerca de 13% no país e aqui em Goiás nos 6 primeiros meses deste ano, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola. E agora vem a boa notícia. Os dados mostram que a chance de um estagiário ser contratado é grande. Do número de estudantes que fazem estágio hoje, quase a metade consegue ser efetivada na empresa. Esse foi o caso do Vitor. Durante 2 anos de estágio, o publicitário mostrou que tinha competência para continuar na empresa. Quando eu fui contratado, uma das colaboradoras saiu e ficou uma instrutora que era a minha gestora e eu como estagiário. Eu acho que, principalmente nessa fase, foi quando eu demonstrei que eu tinha todas as competências para assumir aquele cargo. De acordo com este diretor de recursos humanos de uma indústria de alimentos em Goiânia, os estudantes trazem novas ideias para a empresa. Eu vejo assim uma composição da nossa indústria. É você trazer essa fomentação de novas ideias, juntamente com os profissionais que você já tem dentro da empresa, são profissionais efetivados. E quando você vê esse estagiário, você vê que ele vem com novas ideias, novas propostas. Muitas vezes você consegue tirar o profissional um pouco daquela zona de conforto dele. Aqui, cerca de 7% do quadro efetivo de funcionários começaram na empresa por meio de estágio. Eles foram contratados porque fizeram a diferença no trabalho. Eu acho que é a proatividade e ser dinâmico, ser uma pessoa assim, educada. Eu acho que isso é fundamental. Eu sempre falo que um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, abre porta em qualquer lugar do mundo sendo um bom profissional. Olha só, Rafaela, você sabia que pessoas com mais de 60 anos, ou melhor, pessoas com 60 anos ou mais, que não têm condição de se sustentar, têm direito à pensão alimentícia? Esse e muitos outros direitos estão previstos no Estatuto do Idoso. Pois é, alguns direitos são bem conhecidos, como a prioridade na fila dos bancos, mas outros, como esse que você citou, Cadu, nem tanto.
O Brasil tem hoje mais de 30 milhões de idosos, segundo o último censo do IBGE. As mulheres são maioria, quase 17 milhões. Dona Marlene, de 84 anos, faz parte da estatística e sabe bem tirar proveito dos direitos que a idade proporciona. Quando vou de carro, aproveito, tenho o direito da vaga do idoso. Eu uso o direito no banco. Qualquer fila que eu vou, geralmente eu não preciso nem pedir licença, que eles já me chamam para ficar na frente. Esses direitos citados pela Dona Marlene são os mais conhecidos, mas existem outros. Acesso gratuito a medicamentos de uso contínuo, próteses e órteses, um salário mínimo por mês, mesmo que o idoso com 65 anos ou mais não tenha contribuído com o INSS ao longo da vida e desde que comprove não ter condições para se sustentar. Gratuidade no transporte coletivo público urbano e semiurbano, isenção no IPTU. Em alguns municípios, o idoso dono de um imóvel e com renda até 2 salários mínimos tem direito a esse benefício. E ainda, prioridade na tramitação de processos judiciais e no recebimento da restituição do imposto de renda. O idoso que não tem condição de se sustentar, nem conta com o auxílio de parentes próximos, tem direito à pensão alimentícia. O benefício funciona nos mesmos moldes que a pensão paga pelos pais aos filhos. O Estatuto do Idoso ainda prevê que pessoas acima de 80 anos têm preferência especial entre os demais idosos. Para este advogado, a maior dificuldade é tirar do papel os direitos e as garantias dos idosos. Você tem uma previsão constitucional, você tem o Estatuto do Idoso e você tem uma série de direitos que são conferidos ao idoso que nem sempre o Estado consegue permitir que seja aplicado de forma correta. Então é difícil que a gente reclame que o idoso tenha prioridade, e deverá ter, e sempre terá que ser respeitada a sua prioridade, num serviço que já é deficitário. Esta edição do Jornal da Justiça, ela fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você. Lembrando que logo mais às 2 da tarde, né, Cadu? Tem sessão no STF, direto do plenário. Não perca. Tchau, tchau. Tchau. Vai viajar? De carro, ônibus ou avião? Para evitar surpresas, é bom se antecipar e preparar tudo direitinho, de acordo com as regras para cada tipo de viagem. A cautela é a coisa mais importante hoje em dia no consumidor. Existe um Código de Defesa, o judiciário está aí, o brasileiro hoje tem respaldo jurídico para isso. Uma língua é muito mais que um fenômeno da comunicação. Imprime nossos valores, nossa cultura, nossa identidade. E na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Língua Materna, o programa Iluminuras de hoje abre as portas para a língua materna e a tradução literária. Eu converso com 2 especialistas no assunto, o latinista Paulo Roberto e o tradutor Henrique Siwierski. Eles vão falar sobre a importância da preservação das línguas clássicas, a ligação entre a tradução literária e a arte. Mas antes da conversa, você confere agora uma breve reportagem sobre a iniciativa da Unesco, que estabeleceu o Dia Internacional da Língua Materna. A data 21 de fevereiro foi instituída em 1999 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. O Dia Internacional da Língua Materna nasceu com o intuito de proteger todas as línguas faladas no mundo, honrando tradições culturais e respeitando a diversidade linguística. A ideia é promover o multilinguismo. A data é comemorada por todos os países membros da Unesco. O programa começa com o latinista e professor da Universidade Federal de Jataí, Paulo Roberto.
Paulo, muito obrigada pela sua participação conosco em primeiro lugar. Muito obrigado, fico muito honrado com esse convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre as línguas clássicas, sobre o latim, a importância. Você é especialista em literatura clássica e latim, né? O latim é uma língua morta, mas ela é uma língua morta, mas não está enterrada, é isso? Morreu, mas continua aí, né? É mais ou menos como a árvore que morre e a madeira vira isso aqui, né? A gente continua usando. Então, o latim deixou de ser falado no século V, mas até o século XVII ainda se escrevia muito em latim. Quase tudo que se escrevia em latim. Então, houve uma opção aí da civilização ocidental, essa civilização que a gente carrega, a que a gente se associa, houve uma opção por sustentar o latim como língua e como cultura. Segundo a Unesco, 600 línguas são faladas em todo o mundo e, infelizmente, a cada 2 semanas, pelo menos uma delas, elas são extintas, elas acabam, elas morrem. Por que isso acontece na sua avaliação e como preservar? Qual é a importância? O estudo do latim e da história do latim nos mostra muito bem como uma língua desaparece, como uma língua se transforma e como uma língua é conservada, né? O português é derivado do latim, é derivado de uma variante do latim, que é o latim vulgar, que é aquele latim que não se tentou conservar formalmente, mas acabou se conservando